Fala galera, mais um vídeo nesse canal maravilhoso, deixa seu like, comentário, compartilha, se inscreva, tararara. Vamos falar de Mbappé, cara, o Mbappé vale, acho, uma playlist, depois eu vou montar uma playlist no meu canal para vocês entenderem toda a cronologia dessa história. Mbappé está insatisfeito no Paris Saint-Germain e segundo a RMC, Mbappé quer deixar o Paris Saint-Germain na janela de transferências de inverno, que é agora em janeiro, né, do dia 1º ao dia 31. Primeiro, mas isso tem fundamento? Ele vai sair? Fica comigo até o fim que eu vou te explicar tudinho. Quem deu a primeira notícia foi a RMC no After Foot, que é um programa, né, que eles falam da rodada, etc. E o jornalista Daniel Riolo disse o seguinte, que o Mbappé já avisou as pessoas próximas que ele está insatisfeito, que ele quer deixar o Paris Saint-Germain. Essa notícia foi sendo confirmada ao longo do dia por todos os veículos da França. Depois da RMC, o Le Parisien, que é um jornal super conceituado, confirmou, trouxe os motivos para deixar o PSG, querer deixar, ele não tem muita escolha. O L'Equipe, jornal também francês, confirmou, a Rádio France Bleu também deu essa mesma informação. Eu posso falar para vocês, todos esses veículos, eles são muito corretos, então assim, eu confio muito nessa informação. Agora, do Mbappé querer sair e até ele sair, tem realmente muita distância. O Mbappé, em maio passado, renovou seu contrato por 3 temporadas, sendo 2 anos, né, fechado, e 1 ano opção, que só depende do jogador, se ele quer ativar ou não. Bom, o Mbappé fez muitas concessões para renovar, ele esperou assim até o último segundo, o último dia quase do contrato para decidir entre Real Madrid e PSG. E hoje o Mbappé está arrependido. Bateu arrependimento, as coisas não foram como ele gostaria. Tem uma questão que a imagem dele na França tá bem deturpada, tá uma imagem horrorosa, né, na verdade. Então, assim, e tem uma informação que eu li hoje no Le Parisien que eu fiquei impressionada, não sabia disso, né, então vou compartilhar com vocês. No jogo contra o Clermont na temporada, que o Mbappé estava lesionado, ele não estava lesionado não. O Le Parisien diz que ele estava insatisfeito com as coisas do clube, com a janela de transferências e não quis jogar. Foi uma forma, um manifesto contra as decisões do clube. Muita coisa foi prometida, né? Ele ganhou muito dinheiro pela renovação, mas o Mbappé disse, e a postura dele mostra também em campo, que ele está insatisfeito porque as promessas não foram cumpridas. Quais promessas? Um mercado de transferência à altura do que ele considerava um time competitivo. O Mbappé não acha que o time hoje é o grupo, um elenco competitivo. Ele gostaria que o Paris tivesse comprado o Lewandowski, que foi para o Barcelona, porque ele queria tivesse um centroavante, assim como na seleção francesa, porque na França ele deu uma declaração recente falando isso, né? Aqui na França, o técnico sabe onde me deixar à vontade, porque tem o Giroud na frente, né? O Giroud é o Benzema, e ele se sente mais à vontade. Agora, depois do jogo do final de semana contra o Reims, ele fez um story falando, empate, a gente se vê na terça-feira, né, hoje, o jogo da Champions. Inclusive, no primeiro tempo aí, ele fez o gol, né, de pênalti, já sabemos, né, que ele é o batedor oficial. E ele coloca pivô gang, quer dizer, tipo, ele dá uma cutucada e apaga esse story rápido pra falar que ele tá insatisfeito, que ele acha que ele joga na posição de centroavante. Só que se a gente olha o mapa de calor dele, tava vendo acho que do SofaScore, ele joga muito mais pela esquerda. Então, assim, o Mbappé pode ser colocado inicialmente para jogar de centroavante, mas o mapa de calor dele não mostra isso, tá? Então, o Mbappé não gostou do mercado de transferências, não veio o Skriniar, que ele queria, que é o zagueiro do Milan. Ele acha que foi muito aquém do prometido. Quando ele é perguntado na coletiva, antes do jogo contra a Juventus, sobre o mercado de transferências, ele tinha a opção de falar, achei ok, ou tipo, não gostei, ou sei lá. Ele prefere dizer o seguinte, não é o momento, nem sou a pessoa certa, não é hora nem lugar para falar disso. Então a gente sabe que ele está insatisfeito. E como eu disse, dentro de campo ele mostra, ele fica bufando, ele tá irritado, ele tá com o semblante fechado, ele sempre mostra uma indignação. E acho que junto a isso, o Mbappé, ele fez uma sequência de jogos ruim e ele procura culpado. Assim, o que eu consigo entender dessa situação? Hoje ele não tá sendo o único protagonista como ele foi na temporada passada, como o time dependia dele e ele resolvia pra caramba. Isso começou a irritar, porque o Messi e o Neymar começaram a jogar muito bem. E aí o Mbappé começa a entender que, tipo assim, cara, o Haaland enquanto está voando e eu tô aqui. Ficou 2 jogos sem marcar, jogando mal.
com uma Copa do Mundo daqui 2 meses, então ele começa a ficar super irritado. Essa informação que foi confirmada, o Mbappé quer deixar o time, e eu peguei aqui algumas coisas legais para falar para vocês, porque ele se sente traído pela direção do clube, pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, né? E ele acha que o mercado ruim, a posição dele dentro de campo, ele não ser o centro do projeto, porque foi prometido que ele seria o cara, né, assim, entre aspas, o dono do clube, e não é a realidade hoje. E isso tá deixando ele muito, muito, muito bravo. O Luiz Campos, que é o conselheiro esportivo, que já trabalhou no Mônaco, conhece a família do Mbappé há 14 anos, e o Mbappé escolheu ele para trabalhar no clube, quando o Leonardo saiu, né, porque o Mbappé foi a escolha dele, tirar o Leonardo e trazer o Luiz Campos. O Luiz Campos, hoje, antes do jogo, falou pro Canal Plus o seguinte: olha, estou com o Kylian todos os dias, ele nunca me falou em sair em janeiro, o presidente também nunca falou sobre isso, esse boato é muito sério, por isso que eu tô aqui pra negar, é muito claro. Por que ele tá lá pra negar? Porque o Paris Saint-Germain tava, assim, há 3 horas de jogar uma Champions League, um jogo importante, e a notícia era que o Mbappé quer sair do clube. Então isso desestabiliza o Paris Saint-Germain enquanto instituição, ainda mais num ano de Copa do Mundo no Catar, né? O Catar sendo dono do PSG. E aí o Luiz Campos tem o quê? Apagar, usar o extintor. Agora, é uma declaração totalmente protocolar, assim. Ele tá ali porque ele precisa defender o interesse do clube. Ele não vai expor, realmente ele quer sair. Não. Ele trabalha pro Paris Saint-Germain, ele não vai expor isso. Mas a real é que o Mbappé está arrependido, né? O L'Équipe traz isso, e que ele está arrependido profundamente de ter ficado no PSG. Agora, um pouco engraçado, porque a gente sabe também que no Paris Saint-Germain não tem multa rescisória, e eu também já vou dar minha opinião, não acho que ele sai, tá? Por tudo que a gente já viu. Imagina, gente, nos últimos anos, o PSG teve a chance de vender ele para o Real Madrid por 200 milhões de euros, não quis, negou, e no final, assim, quase assim, aos 45 do segundo tempo, conseguiu renovação com o Mbappé, e agora vai de novo a novela. Ah, não, beleza, agora eu vou vender você. Não vai. Então o Paris Saint-Germain já mostrou com todas as letras que não precisa ou não faz questão do dinheiro investido, e se for vender, não vai querer vender para o Real Madrid, né? Mas eu acho assim, os dois clubes que eu acho que teriam condições, que o Mbappé também se interessaria em ser transferido, é o Real Madrid e o Liverpool, tá? Então, assim, o Mbappé tá super irritado, hoje custa mais ou menos, né, 200 milhões de euros, então o Transfer Market, né, que é um site especializado em transferências, entre 160 a 200 milhões de euros. E, cara, pelo que a imprensa francesa tá falando, é que o Real Madrid hoje não teria essa grana para pagar em janeiro, e o Paris Saint-Germain não ia querer vender pro Real Madrid. O Liverpool é um outro time que teria a possibilidade, mas também, né, será que eles querem? Então, assim, vendo todo esse cenário, tá? Teve penalty gate, teve Mbappé bufando, teve torcida brava. E eu consigo ver o Mbappé hoje fazendo uma pressão nos bastidores, soltando, porque essas informações, quem fala para a imprensa é o entorno do jogador, é o time do jogador que fica soltando. Para quê? Para tentar forçar uma saída? Pode ser. Para pressionar o clube a agir, né? Já assim, querido, já você me prometeu fundos imundos e não aconteceu o que estava prometido. Então, eu enxergo isso como uma forma do Mbappé pressionar o Paris Saint-Germain, tentar, sim, por que não, sair, mesmo sabendo que é praticamente impossível, e também desabafar. Desabafar porque a gente vê o descontentamento dele. Mas, galera, sinceramente, essa história ainda tem muita água para rolar. É um cenário, assim, que eu falo, caraca, gente, por que esse menino ficou? Se ele tinha certeza que ele queria ir pro Real Madrid, era o sonho de infância dele. Então, assim, a impressão que eu tenho hoje, que ele tá super revoltado, ele não tá nem aí agora que imagem ele vai deixar na França, mas ele deve estar chateado com a imagem dele que tá super arranhada.
ele meio que assim, já sabe que o futuro dele não vai ser lá. Se ele vai ter que cumprir o contrato até o último dia, beleza, ele vai ficar até mais um ano e meio. Ele teria ainda um ano e meio para cumprir. E depois sair de graça. Então, ou ele fica esse um ano e meio e sai de graça, ou o clube, não vai acontecer, vai vender ele em janeiro. E assim, ou ele, Mbappé, põe a mão na cabeça e fala, vamos jogar bola, sem mimimi, mamamá, fecha com a galera e começa a corresponder em campo. Porque daí isso aí tudo vai passar, né? Porque daí ele começa a meter gol, ele começa a não sei o que, nanã. Aí começa todo mundo a falar bem dele. Só que ele está tendo uma postura extremamente mimada de um jogador que não está sabendo lidar com uma situação de crise e de pressão, porque quando ele renova para ser o líder do projeto, o foco vira nele. Então tudo que ele faz é ele o errado, é ele que não sei o que, é ele que não correspondeu. Então assim, ele também tem que saber trabalhar no holofote positivo e no negativo. E não é o que está acontecendo. Minha opinião é que Mbappé não sai. Acho que isso pode ainda... A situação pode ainda criar um caos interno, ainda maior. E o Paris Saint-Germain mostrando, mais uma vez, que não consegue, né, administrar internamente, tudo sai, né? Tudo vira uma novela. Então, acredito que a gente vai acompanhar aí os próximos capítulos. E queria saber se vocês queriam... Primeiro, o que vocês acharam? Mbappé deve sair do PSG? Vocês gostariam que ele saísse Real Madrid ou Liverpool? E vocês concordam que ele tá tendo uma atitude meio mimada, pensando que ele não tá correspondendo tanto como na temporada passada? O time não depende mais só dele, isso tá irritando ele. E também a questão enquanto ele tá numa fase média, né, oscilando, vamos falar assim, o Haaland tá metendo hat-trick atrás de hat-trick, e são jogadores da mesma geração. Isso deve dar um negócio nele assim, meu Deus, Haaland tá voando e eu... Então, vamos ver. É isso, galera. Um beijo, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pra cima, 200 mil inscritos. Au revoir!